Eu não queria estar fazendo tantos vídeos citando Jujutsu Kaisen, porque já chegou num ponto que eu já não sinto mais nada a respeito da obra, a não ser um certo sentimento de pena misturado com uma certa raiva pelo estado que a obra se encontra nesse momento. E é irônico eu estar falando isso através de um avatar do Yuta, que é a representação dos maiores problemas que essa obra tem. Mas bem, o Gege Akutami não é segredo que ele tá gabaritando todas as checklists para fazer um final péssimo para sua obra. Um final tão ruim que apenas citando os últimos 5, 10 capítulos eu já posso explicar exatamente os conceitos que fazem com que um final de uma obra seja tão ruim. E é irônico porque Jujutsu Kaisen antes do seu arco final verdadeiramente não era assim. Talvez pode-se criticar que o jogo do abate poderia ter sido um pouco cedo demais e que nós poderíamos ter arcos no meio para desenvolver um elenco de personagens que não foi desenvolvido. E sendo sincero, hoje em dia a gente tá 2 capítulos antes do fim do mangá, faltando apenas 60 páginas para aquilo que seria o fim de um dos shonens mais influentes dos últimos anos. Eu não posso evitar concordar e me sentir um tanto quanto irritado e com uma certa melancolia pelo que aconteceu. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Uma delas vai ser falando apenas a respeito da luta final, e a segunda vai sair uns 3, 4 dias falando a respeito das repercussões do ataque final e do fim de Sukuna. Um Deus Ex Machina é quando algo conveniente surge para solucionar os problemas que os personagens não poderiam ter resolvido de outra forma. O Deus Ex Machina é algo externo às decisões e das possibilidades dos personagens envolvidos. A solução pode vir de algum personagem muito menor, o qual não tínhamos visto nada a respeito dele com anterioridade nos eventos apresentados, de coisas literalmente divinas, da sorte. E os Deus Ex Machina são muito rápidos. Eles são repentinos e inesperados, usados para resolver situações retratadas como impossíveis de solucionar. Isso não quer dizer que uma situação ser retratada como impossível de solucionar faz com que ela se torne automaticamente impossível de solucionar. Algumas coisas com um pouco de senso comum pode-se chegar a uma conclusão. Isso não é necessariamente um Deus Ex Machina, e sim algo digno de algum aplauso, porque você realmente não precisou retirar nada do seu bolso para resolver algo que era muito difícil e a maioria dos leitores não conseguiriam pensar. Os Deus Ex Machina sempre são ruins, mas é diferente utilizar em algo como Baki, Jojo ou Dragon Ball, o qual nós toleramos por conta do absurdo e do exagero que são o foco dessas obras, mas nós não devemos tolerar. E é muito pior em obras como Jujutsu Kaisen, que tenta fazer com que a história seja verossímil e não precisou de absolutamente nada disso anteriormente. Você pega Jujutsu Kaisen, que teve toda uma construção do protagonista para que apenas no final nós descobramos que ele não consegue vencer o Sukuna ultra mega debilitado e só ia perder mesmo se a Nobara não tivesse ressurgido das cinzas do bolso do Gege Akutami depois de ter desaparecido por mais de 100 capítulos e acordado no momento mais conveniente para salvar o Itadori justo antes que o Sukuna utilizasse a sua expansão de domínio e destruísse a expansão do Itadori. O retorno da Nobara é só ridículo. É uma piada ruim para uma personagem ruim, o qual o Gege Akutami não desenvolveu absolutamente quase nada do arco dela. Ela sequer tem um arco para começo de conversa. Ou você vai me falar que nesses últimos capítulos, depois dela aparecer com a solução milagrosa para salvar o nosso protagonista, porque aparentemente sem o meu roteiro eu não consigo, ela teve algum desenvolvimento. Ela literalmente pegou a carta lá do Gojo falando sobre a mãe dela e só jogou fora, e foda-se. Chega a ser cômico como o plano super mega elaborado dos personagens que foi tão ultra mega planejado que até mesmo o dia 24 de dezembro escolhido pelo Gojo foi influente na batalha. Ou seja, a moral da história é que se o Gojo tivesse escolhido a luta pro dia 23, todos estariam mortos e no dia 25 o único que estaria morto seria o próprio do Gojo.
Em seguida nós tivemos todo o meme do Sukuna Pou e, pelo amor de Deus, pra que ter essa humilhação básica do vilão? É simplesmente incrível como o Sukuna só decidiu não fazer a simulação e foda-se, quando é algo completamente condizente com a personalidade dele fazer a simulação. E não era pro Sukuna ter ficado tão calmo e só aceitado a morte pela parte do Itadori, sendo que o Sukuna, da forma que ele é, era pra ele ter morrido xingando o Itadori e ter utilizado a simulação pra ver que realmente todos eles sofressem com a simulação. E todos eles iam só ter morrido, a criatura que havia sido construída e foi basicamente tomado como vilão final. E não adianta falar que foi suposição dos fãs dizer que o Tengen seria o vilão final, quando desde o arco do Inventário Oculto é colocada a ideia de que o Tengen pode se tornar um vilão contra a humanidade. Você faz essa promessa apenas para que você não cumpra essa promessa com o leitor? Pelo amor de Deus, Gege Akutami. Isso eu não sei nem como me expressar em relação a isso. E qual é o ponto do Itadori falar que eu sou você pro Sukuna? Pro Mahito teve toda a construção dele, teve o tanto de assim como você não conta as maldições que você exorciza, eu não conto as vidas que eu tiro. Mas o Itadori ele só literalmente perdoou o mano que matou o mestre dele, que matou o irmão dele há nem meia hora atrás. Bem-vindo ao clube dos sociopatas que perdoam literais genocidas. Parabéns, Yuji. Seja bem-vindo ao grupo. Mas realmente, até dá pra você perdoar quando o vilão final não consegue sequer matar a porra do Kusakabe, caralho, e nem a porra do Higuruma. A quantidade de plot armor o qual os personagens tiveram ao longo dessa batalha para que o plano ocorresse quase perfeitamente como planejado é só ridículo. E o plot armor é quando um personagem que não é muito forte sobrevive a um golpe ou uma situação das maneiras mais risíveis possíveis. É quando um personagem está diretamente protegido pelo autor, seja por ele gostar desse personagem ou porque ele precisa utilizar ele depois. O plot armor só destrói a plausibilidade e a tensão, ou seja, os últimos 40 capítulos de luta, pode esquecer, não teve praticamente consequência nenhuma, esquece só. O que você mais acha plot armor? O homem estabelecido como o feiticeiro mais forte da história, uma aberração da natureza conseguir lutar com todos os feiticeiros da atualidade, que tirando o Gojo e Yuta, nenhum deles conseguiria fazer absolutamente nada contra ele, ou o Kusakabe resistindo a 2 desmantelares mesmo parecendo claramente morto naquele painel no chão. Ou o Higuruma, que, pelo amor de Deus, ele desligou a espada do carrasco porque desmaiou ou foi literalmente porque ele queria dar alguma emoção pra luta? De qualquer forma, ninguém importante morreu mesmo além do Chozo de ir pra frente. Então não ia fazer tanta diferença assim, a luta ia durar mais tempo. Pois bem, e além deles, nós podemos falar da Maki resistindo a diversos dos Kokusens, do feiticeiro mais forte de todos os tempos, quando o próprio funcionamento da técnica indica que o poder total do feiticeiro é elevado em 2,5 vezes durante o soco. E o pior não é nem isso, como que o Todou resistiu a tantos golpes do Sukuna? Você pode até justificar que a Maki, por ser restrita, tem o maior ponto de resistência da obra, assim como o Sukuna é o auge do Jujutsu, ela é o auge físico, mas o Todou não é nem um grau especial. O que caralhos ele tá fazendo resistindo a tantos Black Flashes? Sem nem falar a respeito do Yuta, que resistiu a porra do corte que corta o mundo porque a Rika conseguiu segurar ele e depois fez ele voltar pro corpo dele sem sequela nenhuma. Daqui a pouco eu não duvido que apareça o Gojo saltitando feliz e dizendo: "Eu sou o Jujutsu Kaisen". Mas considerando que a Nobara ficou uns 2 meses em coma e fez uma speedrun de fisioterapia pra correr e usar a técnica amaldiçoada, além de estabelecer um voto vinculativo pra impedir o Sukuna de usar a expansão do domínio antes que ele mate o Itadori? Bem, eu até entendo algumas críticas que vocês podem fazer e dizer que pelo menos a Nobara é justificável porque nunca foi estabelecido 100% de certeza de que ela estava morta e de que isso sim fazia parte dos planos do Gege Akutami desde o início trazer ela de volta, mas e daí? Não é porque algo já estava planejado pelo autor que isso torna uma boa decisão. É necessário que tenha uma conclusão, um foreshadowing, para que nós tenhamos
algo a falar a respeito do tema. O tão criticado autor de Attack on Titan é um mestre em fazer isso. Se ele tivesse antecipado que às vezes o Sukuna estivesse sentindo uma dor aguda no seu corpo durante a luta, estaria tudo bem, seria uma boa construção. Mas quando a construção é que ela desaparece por 100 capítulos, não é mencionada, e graças a ela os manos literalmente deitam o vilão final, é o que eu disse anteriormente. É só uma piada de mau gosto. Jujutsu Kaisen se tornou isso, uma grande piada de mau gosto. Quase tão piada quanto Yuta no corpo do Gojo, que meteu a maior moral do mundo, parecia que iria chegar e ia resolver o combate, não toca pra mim que eu faço gol, ou pelo menos ele ia fazer algo relevante durante os 5 minutos que ele tinha, mas ele apenas serviu para enrolar alguns capítulos e só perder muito fodasticamente sem ter feito absolutamente nada de relevante. Além de que fazer com que o Sukuna fique em cooldown da expansão do domínio dele. Uau, como era necessário colocar o Yuta Gojo no final da história para fazer com que só o Sukuna ficasse com cooldown de expansão de domínio. Pise no legado de 2 personagens de uma vez, apenas para reforçar o ponto de que você já reforçou durante toda a obra. Se você queria demonstrar que a sociedade de Jujutsu é uma merda e que na verdade todos eles são uns monstros, tudo bem, cara, você já demonstrou o mangá inteiro. Você precisa realmente fazer capítulos para trazer o Gojo da mesma forma que o tio Paulo no vídeo lá da mulher no Rio de Janeiro, para reforçar essa ideia? Pelo amor de Deus, Gege Akutami. E calma, essa daqui é apenas a parte 1 falando do desfecho da luta contra o Sukuna. Nos próximos dias eu vou soltar a segunda parte falando sobre como Jujutsu Kaisen tem personagens muito ruins e sem personalidade nenhuma e pouco desenvolvimento. Ah, meu Deus, eu amava esse mangá.